Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, um ambiente em que a gente discute qual o melhor comportamento ou mindset necessário para transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. No episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: como transformar um problema em uma solução automatizada, cara? E aí, Marcão? Cara, problema que não falta, né? Problema enquanto a gente viver, vai ter problema. Como é que eu fico imaginando a situação de vários contadores diariamente tendo que enfrentar problemas, às vezes, que demandam muito tempo, sobretudo. Sim. Como pensar o problema numa solução automatizada, cara? Massa. Antes da gente entrar nisso aí, cara, eu gostaria da gente discutir um pouquinho, até filosoficamente mesmo, sobre problema, sobre a palavra problema, né? Então, quando eu comecei a usar essa camisa, muita gente me perguntava, cara, tem certeza que vai usar essa camisa aí, problema? Negócio pesado, né, e tal. E eu nunca vi problema como algo pesado. Eu sempre vi problema como oportunidade. Tanto tem até um ideograma japonês, não me engano, japonês ou chinês, que ele tem um símbolo que significa crise e o mesmo símbolo significa oportunidade. Então, um problema, ele só é um problema para quem não está disposto a enfrentar, a pegar esse desafio. Eu vejo um problema muito mais no contexto de um desafio. Cara, um desafio aqui para a gente vencer, do que de algo que eu não tenho condições de resolver. Entende? E quando você pega esse problema e transforma isso numa solução, é como se você pegasse lá o ideograma e visse a outra face da moeda, cara, isso tem valor. Né? Tem valor tanto do ponto de vista aqui, né, de ganho de tempo, quanto financeiro, tem um valor monetário você ter esse conhecimento, e tem um valor também do ponto de vista de moral, de reconhecimento. Então, para mim, quando alguém fala, Marcos, tem um problema aqui, eu fico animado, cara, cadê? Bora resolver esse problema. Porque eu sei o que tem do outro lado do problema. Eu sei que se eu conseguir vencer aquele desafio, é como se eu conseguisse, é como se eu tivesse 3 potinhos. Então, tem um potinho do tempo, tem um potinho do recurso financeiro e tem um potinho da reputação. Vamos usar a reputação. E é como se eu estivesse adicionando mais recursos, ou mais dinheiro, um pouco mais de areia em cada um desses potinhos. Então, isso vai te transformando num profissional diferenciado, num profissional destacado. Porque, assim, querendo, essa pessoa fala, pô, mas problema não é um negócio bom, não sei o que e tal. De um jeito ou de outro, você vai ter que conviver com ele. Ou você vai lidar com ele de forma manual, como a gente vê as pessoas, ou, como eu falei recentemente com uma seguidora, que me ligou querendo que eu fazer uma automação, já tinha um ano conversando com o suporte para poder resolver, o pessoal não resolvia. Cara, isso não é um problema, né? É um grande problema. Você ficar um ano, 12 arquivos, 12 SPEDs já se passaram errados, você já mandou isso para o fisco, se você fez certo, você gastou um puta tempo para poder corrigir tudo aquilo. Não é sofrido o suficiente isso também, né? Então, assim, entre essa dor, esse sofrimento e o sofrimento, a dor, de eu aprender a construir uma ferramenta que vai me ajudar a resolver esse problema, de quebra, aumentar lá os meus saldos no potinho de tempo livre, de reconhecimento profissional, de reputação, cara, é óbvia a resposta. Onde que eu vou gastar o meu tempo e a minha energia? Em algo que vai me dar um retorno. Que nesse caso não dá um retorno, dá 3 retornos diferentes. Então, quanto mais você vai desenvolvendo essa habilidade de construir automações, mais valor você tem, mais valor financeiro, mais valor, mais reputação, mais tempo. Legal, cara. Você atribui a aprender a automação fiscal essa capacidade sua de ressignificar o problema, cara, na área tributária? O que você falou foi bem profundo. Você acha que o recurso automação fiscal te permitiu ter essa nova visão? Eu acho que me permitiu aflorar isso. Eu sempre fui uma pessoa muito do desafio, né? Tem uma situação aqui, eu sempre quero ir lá e resolver. E eu tenho isso na minha vida mesmo, na família, com os amigos e tal. Só chega comigo com um problema, porque eu tô com esse problema, eu tô sofrendo, porque... Tá, beleza, qual a situação? Explica aí. Isso, tá, beleza, o que é que você fez? Não fiz nada. Pô, e se você fizesse isso? Resolveria? Pô, resolveria. Então, bora fazer isso aqui, velho. Então, eu sempre tive muito essa postura de buscar resolver. Caiu na minha mão, missão dada, missão cumprida, sabe? Então, eu sempre tive essa postura. Agora, o conhecimento da automação fiscal me permitiu fazer isso à enésima potência. Não, eu acho que essa é a grande diferença.
E, ô Marcão, quando a gente fala de problema na área fiscal e tributária, cara, quais são os tipos de problemas hoje que você acha que mais tem gerado essa falta esse descrédito em relação aos profissionais? E aí, quando eu falo de descrédito, não é capacidade técnica, mas de não ser reconhecido, ter baixa remuneração, cara, trabalhar muito, né? Quais você acha, se você fosse mapear, quais problemas essas pessoas normalmente estão enfrentando que você, olhando aqui por fora, fala, pô, eu poderia ajudar com a automação, cara? Bom, eu acho que isso aí está muito relacionado. É outra questão filosófica, né? Se você parar para pensar, a maioria dos profissionais da área fiscal tributária reclamam de três coisas: trabalho muito, ganho pouco e ainda não sou nem reconhecido. Eu chego aqui cedo, saio tarde, trabalho final de semana, trabalho domingo, trabalho feriado, nem reconhecimento eu tenho. E por que isso acontece? E aí eu percebo que ele não está, o reconhecimento, o ganho financeiro, a questão do tempo, ela não está, não vou estar tirar o tempo. A questão do ganho financeiro e a questão da reputação, ela não está muito atrelada à quantidade de tempo que você gasta num determinado problema. A reputação talvez até esteja. Por exemplo, eu tenho 2 funcionários. Eu preciso trabalhar sábado, no domingo e no feriado. Vai ter um feriadão. E eu preciso de todo mundo aqui. Tem um que vem, o outro não vem. Esse que veio tem uma reputação maior. Ele está mais comprometido com o trabalho. Beleza. Agora sim, trazendo para o mundo da automação fiscal, esses 2 recursos, você não precisa escolher. Tipo, eu quero ter mais tempo livre. Isso é uma coisa. Mas eu quero aumentar meu salário. Eu quero ser reconhecido profissionalmente. Quando você usa automação, você não está num mundo que você tem que escolher um dos 3 para você focar. Entende? Você simplesmente pode ter os 3. Desde que você desenvolva essa habilidade, que você comece a aplicar isso no seu dia a dia. Sim, cara. Então, assim, se eu trabalho muito, e eu gostaria que as pessoas me reconhecessem porque eu trabalho muito, isso é a visão de funcionário. Do outro lado, eu tenho a visão do empresário, do dono do negócio. O que é que esse cara valoriza? Então, a gente também não tem nenhum segredo para quem acompanha a gente, que é aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. E quando eu vou trabalhar lá todo final de semana, final de feriado, dia santo, o que é que eu estou fazendo? Muitas vezes eu estou fazendo feijão com arroz. O que precisa ser feito, o que eu sou pago para fazer. Então eu não estou adicionando valor, não estou adicionando recurso, não estou agregando receita, não estou reduzindo o custo da empresa onde eu estou atuando. Estou simplesmente fazendo o que eu deveria ter feito, muitas vezes na visão do empresário, dono do negócio, coisa que você deveria ter feito no seu expediente normal, nem era para ter vindo no final de semana. Então, às vezes, você vai trabalhar no final de semana para dar um apoio, o cara enxerga que veio porque foi lerdo, trabalhou a semana toda, agora tem que dar conta no final de semana. Então, você vai recebendo essas porradas. E aí, como é que você faz para sair disso? Primeiro, você tem que ter consciência que simplesmente fazer o que você sempre fez, seja no final de semana, no feriado, não vai mudar a visão que o empresário tem de você. O que é que vai mudar a visão que ele tem de você? Os resultados que você gera. Então, qual resultado você gera? Eu faço apuração todo mês certinho, dá um trabalho desgraçado, mas eu vou lá, eu vou trabalhar no final de semana. Na cabeça do cara que te emprega, ele pensa, você não fez mais do que a sua obrigação, estou te pagando para você fazer isso. Então, assim, infelizmente, isso não vai gerar um aumento de reconhecimento, nem um aumento de salário, nem vai te deixar mais tempo livre. E, por outro lado, a gente até se orgulha de não ter tempo livre, né? Pô, irmão, e como é que tá você, rapaz? A correria detalhe, não consegui nem almoçar hoje. Eu mesmo várias vezes já me vi falando esse tipo de coisa, né? Pô, muita correria aqui, não consegui nem almoçar hoje e tal. E a gente acha que isso é bom. Onde que isso é bom, cara? Você não tá conseguindo cuidar da sua saúde física, emocional, do seu corpo físico, né? Da sua alimentação. Isso é bom aonde? Tá louco. Né? Não existe isso. Mas a gente acha legal, a gente acha bonito não ter tempo. Então, como é que você sai disso, né? Desse trincado aí? Você precisa encontrar alguma coisa que você possa gerar e que vai ser percebido com um valor diferente. Então, nesse contexto aí de um profissional que atua no escritório, eu posso falar porque eu trabalho em escritório durante algum tempo na minha vida, pelo menos 4 anos. Então, dentro do escritório, o que é que tem valor para um dono de escritório? A mesma coisa que para todos os empresários, coisas que vão me ajudar a aumentar a receita, a reduzir custo e reduzir risco. O que é que eu posso fazer que vai ajudar o escritório onde eu atuo a aumentar a receita? Exemplo. Vou fazer um exemplo hipotético aqui.
se eu conseguir encontrar uma forma de gerar a apuração do Simples Nacional mais rápido, ou da conta corrente fiscal mais rápido, do cálculo das antecipações, ou da verificação da tributação, da conferência de nota, qualquer coisa que eu fizer, vai gerar um incremento na capacidade produtiva do escritório de autor. Beleza. O que é que esse incremento na capacidade produtiva vai gerar para a empresa, para o escritório? Pô, vai gerar talvez mais tempo ocioso dos funcionários. E ninguém quer ser visto como uma pessoa que tem tempo ocioso, porque não pensar que eu não estou fazendo nada, eu vou dar um cara de trabalho para fazer. Mas se o cara for inteligente, o empresário, ele vai pensar o seguinte: opa, eu consigo trazer mais cliente sem precisar aumentar a quantidade de funcionários que eu tenho. E melhor dos mundos ainda, eu vou conseguir aumentar a quantidade de clientes, manter a quantidade de funcionários que eu tenho e nem vou sobrecarregar os caras, porque eles vão ter as ferramentas para poder fazer as análises que precisam ser feitas e vão conseguir executar, sei lá, 50 empresas com uma qualidade superior à que eles executavam antes 20 e gastando menos tempo com mais qualidade de vida. Então, assim, isso começa a virar o jogo. Observe que até então o que tinha era trabalho final de semana, dia santo, tarará, e agora você surge com uma solução, com algo diferente, que está gerando um valor real para aquele escritório, e isso vai te colocar na posição de destaque. Porque quando você gera uma, as pessoas veem o impacto daquilo. Isso que eu sempre falo para os meus alunos: cara, mensura, quantas horas você gastava antes? Ah, eu gastava 20, e agora? Agora é 5 minutos. Então fala isso para as pessoas: cara, isso aqui era 20 horas, agora é 5 minutos. Porque, ó, instantaneamente você aumenta a sua reputação. E com resultados assertivos, a gente chama de eficiência, não é só o tempo, né? Gerar resultado, cara. O mais importante é isso, gerar resultado. Marcos, ainda falando de problemas, cara, a automação fiscal consegue resolver todos os problemas da área fiscal? Imagina assim. Cara, eu não diria todos os problemas da área fiscal, tá? Mas eu sei que com esse conhecimento que a gente tem aqui, você consegue zerar, resolver todos os problemas de arquivos de SPED. Fiscal, contribuições, SD, CF, tanto faz. E pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Por que eu falo pelo menos 95%? Por que eu não falo 100%? Porque assim, qual é a grande maioria das atividades que a gente executa, né? Em termos de tempo gasto? A gente vai gastar muito tempo na escrituração, nos documentos, na manipulação de informações. Seja gerando lá um SPED fiscal, contribuições, fechando a apuração de ICMS, ou apuração de ISS, de impostos federais. Você vai estar o tempo todo transitando nisso. Documentos fiscais e apurações. E aí as declarações. Vamos botar declarações, né? Documentos fiscais e declarações. Então, assim, para resolver esses dois problemas, que eu acredito ser 95% dos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente não precisa de mais do que 4 habilidades. Então, se só tivesse isso para fazer na área fiscal tributária, sim, 100% dos problemas estariam resolvidos. O que mais você tem para fazer? Pô, você tem que, sei lá, entrar no site do Portal ECAC para gerar uma situação cadastral cara, uma certidão negativa, fazer uma renovação de alvará. Tem essas coisinhas que você precisa fazer e que você consegue fazer de automação, até consegue, mas não é meu foco. Eu não vou gastar minha energia. Então, eu vou dizer, se dá para fazer, se você tiver foco, interesse. Eu tenho um aluno, inclusive, que fez. Né? Ele tem lá, faz uns processos de procuradoria e ele gera uns relatórios em PDF no site, baixa isso, lê o PDF e ele consegue verificar se o TVL do cara está renovado, se não dá, quanto é que vai vencer, o corpo de bombeiros e tal. Então, eu sei que dá para fazer, mas eu não coloco isso na minha conta porque eu não acho que isso é o 80-20 da coisa, que é o mais importante do mundo. Você vai fazer isso, tipo, no caso dele, ele falou, cara, para mim isso vai me ajudar demais, porque, tipo, ele faz tudo, ele tem que fazer também os processos e tal, então isso aqui vai me ajudar bastante, essa questão da gestão vai me ajudar a economizar bastante tempo. Então, para ele faz sentido isso. Mas, tipo, ele está criando ele é o dono da empresa, o funcionário, o programador, ele faz a porra toda. Então, assim, para ele faz muita diferença. Mas, se eu sou um profissional da área fiscal raiz, um cara que trabalha dentro do escritório, trabalha dentro de uma empresa, eu não vou gastar meu tempo fazendo processo de procuradoria. Não que esteja errado, mas assim, normalmente isso não vai ocupar muito tempo de uma empresa. Entendi, cara, entendi. Marcos, ainda falando da capacidade resolutiva da automação fiscal. Hoje você enxerga a automação fiscal mais como uma ferramenta de execução ou de análise, ou seria os dois? Como é que você enxerga hoje o que é a automação, cara?
Cara, não, nem outro. Eu enxergo hoje a automação fiscal como uma ferramenta de alavancagem de carreira, por incrível que pareça. Por quê? Eu percebi que ter esse conhecimento, ter essa habilidade, ela gera pra gente muitos benefícios e benefícios em camadas. Então, eu percebi 3 camadas de benefício, né? Então, primeira camada é eu com relação a mim mesmo, ao trabalho que eu executo no meu dia a dia. Quais são os benefícios que eu teria nesse cenário? Tipo, um exemplo, eu tenho lá uma conferência de nota fiscal para fazer. O cliente manda as notas, XMLs, o SPED, eu tenho que conferir se a informação que está na Cefaz é a mesma informação que ele me mandou. Eu gasto muito tempo fazendo isso de forma manual. Se eu crio uma automação que resolve esse problema, eu já estou conseguindo executar meu trabalho de forma mais rápida, de forma mais prática, que eu vou clicar no botão e vai me dar a solução, de forma muito mais segura. Porque quando eu faço lá na mão, pode acontecer de eu me passar em algum momento, trocar algum número. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, real, ontem. Estava visitando um cliente e aí está fazendo lá um processo de verificação das notas que ele recebeu de mercadoria para industrialização e das devoluções que ele fez, dos retornos. Então, assim, quando ele recebeu a nota fiscal, ele recebeu por um número. Quando ele devolveu a nota fiscal, ele informa esse número da nota que ele recebeu. Sim. Legal. Só que aí eu criei uma automação para fazer essa verificação. E a pessoa que estava fazendo a análise estava fazendo manual, nota a nota. E ela me veio com a situação: Marcos, tem essa nota fiscal aqui. E eu encontrei, está dando uma divergência, a sua planilha está me dizendo que tem esse saldo que a gente está devendo, mas nos meus cálculos não está assim não. Está diferente. Aí vamos bater a informação para ver o que está errado. Beleza. Aí eu peguei lá a nota, fui lá observar. Dentro de cada XML você tem a nota referenciada. Tem uma chave de acesso da nota fiscal que você está devolvendo. E é por lá que eu vou. E aí, analisando a situação, eu fui lá, fiz o filtro do número da nota, aparecia 4 notas. Aí quando eu pesquisava a nota de retorno, né, que não estava aparecendo na listagem, aparecia a mesma nota. Eu falei, como é que pode? Então, é um filtro, você faz um filtro com um número, e quando você faz o filtro de um jeito, aparece uma quantidade de notas, você faz de outro, aparece outra quantidade de notas. Então é uma coisa errada. E eu fiquei tipo uns 10 minutos tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu entendi. No final das contas, o que aconteceu? A nota fiscal que a pessoa estava devolvendo era 26.421. Só que no rodapé lá, na chave de acesso, estava 26.241. Então assim, trocou os 2 dígitos no meio. Você olha de fora, parece que é o mesmo número, mas não era o mesmo número de nota fiscal. Eram notas diferentes. Então assim, você vai fazer o trabalho de forma manual, você vai se passar. Entende? Então é menos seguro, é menos preciso você executar de forma manual, porque você está sujeito a isso. Provavelmente a pessoa que foi emitir a nota foi lá e trocou. Ao invés de botar 241, botou 214. Enfim, inverteu lá os 2 números do meio para poder trazer informação. Então assim, você está sujeito a esse tipo de coisa. Quando você cria uma automação, você reduz muito desse risco. E esse é só o primeiro nível de benefício, né? Que é fazer um trabalho de forma mais rápida, de forma mais prática, de forma mais segura. E isso, normalmente, já te habilita para a segunda camada de benefício, que é como que esse conhecimento pode beneficiar e impactar a minha carreira. Aí você entra no segundo nível, que é, você começa a ter mais tempo livre, você começa a ter reconhecimento profissional e normalmente aumento de salário também. Então, tem vários casos de alunos que aconteceu exatamente isso, exatamente o mesmo padrão. Então, não foi uma coisa que eu inventei da minha cabeça e aí eu comecei a dizer isso para as pessoas e eu fico forçando para isso acontecer. Eu fui conversando com os alunos que tinham resultados e eu fui percebendo assim, cara, esse aqui teve mais tempo livre, pô, beleza. O outro também teve, pô, de cá também. Esse daqui é o cara do Excel lá na empresa, o pessoal não sabe diferenciar, chama de cara do Excel. Pô, esse aqui é o cara do Excel na empresa dele, esse aqui sempre tem uma situação, o pessoal chama ele, esse aqui o cara queria sair, a empresa aumentou o salário para ele ficar. Pô, o de cá foi promovido 2 vezes no ano, o outro daqui a empresa está pagando as soluções que ele desenvolveu, está ajudando o cara a vender a solução. E você começa a perceber, pô, cara, tem um padrão aí. Então, ter esse conhecimento gera esse padrão. Ter mais tempo livre, aumentar a receita ou aumentar o salário, né, se você trabalhar no regime CLT, e ter reconhecimento profissional. Segundo nível. Terceiro nível. Né? O terceiro nível é mais para você que atua como um consultor, você que atua como o cara faz recuperação tributária, por exemplo, né? Então, nesse caso,
um cara que atua dentro da empresa, vendo as oportunidades, por exemplo, né, que chama de inteligência fiscal. Então, quando você entra nesse nível, você vai para a terceira camada de benefício, que aí já é você gerando, que entenda assim, quando eu crio uma automação que faz o meu trabalho ficar melhor, é mais rápido, fica mais preciso, fica mais bonitinho, eu começo a ser percebido de uma maneira diferente dentro da empresa. E isso é diferente de eu intencionalmente buscar gerar benefícios para a empresa como um todo. Então, tá aí a diferença dos dois níveis. O nível do meio, no primeiro nível, eu estou preocupado comigo, resolver meu problema. Segundo nível, eu estou preocupado, não preocupado, mas assim, eu estou focado em gerar resultados que fiquem aparentes no meu ambiente de trabalho para que eu seja reconhecido, promovido e aumentar meu salário. É uma estratégia de alavancagem de carreira, digamos assim. Sim. E no terceiro nível, eu estou preocupado em levar resultado para o meu cliente para eu aumentar meus honorários, para eu aumentar minha reputação lá dentro também, isso também vai se aplicar. Então, o que eu vou buscar nesse terceiro nível, nessa terceira camada? Aí, normalmente, eu vou ter clientes. Eu vou ter um cliente de consultoria, eu vou ter um cliente que eu vou fazer uma recuperação tributária. Né? Clientes. E aí, o que esses clientes querem? Então, quando você está numa relação de gerar resultado, de gerar valor, de financeira, de troca de negócio econômica, a palavra de ordem é como que eu gero resultado para esse cara? Como é que eu entrego aquilo que ele quer? Então, o que é que o empresário quer? Aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. O tempo todo é isso que ele vai estar buscando. Então, para que eu vou usar o meu conhecimento de automação fiscal? Para que eu vou usar as minhas ferramentas? Para mostrar oportunidades para esse cara de aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Agora, é só eu ter o conhecimento de automação e automaticamente essas ideias, as oportunidades vão brotar do nada? Não. Você precisa ter um conhecimento forte, né? Quanto mais forte, melhor, quanto maior a sua base, melhor, de conhecimento da legislação, de conhecimento de procedimentos fiscais, porque é isso que vai te ajudar a gerar resultados para o seu cliente. Porque, como eu falo, eu vou te levar uma oportunidade. Ah, qual é a oportunidade? Pô, eu não sei. Vou ver o que eu acho. E tudo bem, existem muitas oportunidades de benefícios, mas você tem que pelo menos ter uma noção de para onde você quer ir, quais são as oportunidades que aquele cara pode ter. Né? Saber investigar os números, saber o que é um CFP, um CST, uma alíquota, isso é crucial. Conhecer a legislação tributária do seu estado, quais são onde é que estão, pelo menos saber onde está. Quais são os artigos que falam de isenções, de redução de base, de créditos presumidos, e estudar isso aí. Porque tendo esse conhecimento, naturalmente os insights de como criar automações para identificar esses benefícios vão surgir. E quando você tiver um insight, aí você vai construir uma automação, uma solução, que vai te ajudar a identificar aquele benefício e organizar isso para gerar esse benefício para a empresa. Aí você cumpriu o seu objetivo. Cara, estou aqui, tenho uma oportunidade de tanto, e eu quero saber se você tem interesse nessa oportunidade. O cara vai dizer que tem, normalmente ele vai querer, né? Ele vai ter interesse nessa oportunidade, e aí você dá seu preço. E aí você vai dar seu preço atrelado com o benefício que você está gerando para o cara. É um outro nível de abordagem, cara. É outro nível. Até para você negociar fica mais fácil, porque normalmente quando você dá o preço baseado no trabalho que você... vou ter muito trabalho para fazer isso aqui. O cara não quer saber que você vai ter trabalho. É o seu trabalho, inclusive. É por isso que eu estou te pagando, porque eu não quero ter esse trabalho. Agora, tá caro. Porque eu não estou conseguindo enxergar o valor que você está trazendo para mim com esse... Você pode até estar gerando muito valor, mas você tem que saber mostrar isso para o empresário. E não tem forma melhor do que você pegar os dados dele mesmo e mostrar para ele. Cara, tem essa oportunidade. Se você estivesse fazendo assim, faz uma simulaçãozinha. Se você estivesse fazendo assim, você teria 50 mil reais a mais de caixa, de crédito dentro da sua empresa. Eu posso te ajudar a fazer isso. É a magia que a automação tem de cruzar e construir cenários rapidamente, né, cara? Exatamente. Perfeito. Marcos, ainda dentro do tema, cara, da gente... quando você tem um problema específico, seja seu, até mesmo dos seus alunos, como é que você lida para fazer automação, cara? Você tem uma forma, uma postura, um método, né? Sim, temos um método, sim. Inclusive esse método surgiu de uma dificuldade que a gente teve, né? Então, problema / oportunidade. Então, qual é o problema que eu tinha aqui, quando eu comecei lá na primeira versão, né? Isso foi em 2020. Parece que já tem uma década, né? Mas enfim, lá em 2020 eu tinha um problema. Eu criei um curso, que era um curso, né? Aulas gravadas e tal. O cara lá dava play e assistia. E eles gostavam bastante. Tinha sempre um módulozinho de avaliação, uma fichazinha de avaliação. É um formulário do Google,
E as avaliações eram sempre muito boas, 9, 9,5, 10. Só que, não acho que não tinha 9,5, era 9, 10, 8, nessa faixa aí. Mas assim, eles não tinham resultado. E desde que eu comecei, eu sempre quis focar em levar os meus alunos até o resultado. Por quê? É muito simples, é uma estratégia de negócio até. Se eu tenho alunos que geram resultado, o que é que vai acontecer com as pessoas que estão de fora? Cara, eu também quero ter resultado. Então, eu também vou querer ser seu aluno. Então, desde o começo, a gente sempre focou nisso. Eu quero que os meus alunos cheguem no resultado. Legal, só que eles não estavam chegando naquela época. E aí, o que a gente fez? Cara, precisa descobrir porque aqui não está tendo resultado. Será que é o curso que está ruim? Será que é a didática que não está funcionando? O que está acontecendo? Fui conversar com eles. E aí, conversando com eles, não, o curso é ótimo, muito bom, muito obrigado, tal, ajudou bastante, tal. Falei, tá, beleza, mas e aí, você já conseguiu aplicar isso no seu trabalho? Pô, ainda não consegui não, velho. Por que não conseguiu, cara? Pô, eu tô sem tempo. Todo mundo vinha com essa desculpinha que tava sem tempo. E aí eu falei, pô, não é possível que é desculpinha. Que inclusive o que eu ensino é pro cara ter mais tempo. Perfeito. Né? Então assim, eu entendo que você tá sem tempo, mas você deveria fazer o mínimo esforço para poder gerar um pouco de resultado, para ter mais tempo para poder aplicar. Mas enfim, o negócio não estava fluindo. O que é que eu fiz? Eu comecei a marcar para conversar um a um. Vamos fazer uma conferência aqui, para a gente bater um papo, entender o que está acontecendo e tal. Numa dessas conferências eu falei, pô, eu não sei quem foi exatamente, eu acho que foi o Rafael Alves, mas não tenho certeza. Mas nessa conversa eu perguntei, cara, vamos criar uma... Deixa eu te ajudar. Me diz alguma coisa que você quer automatizar no seu trabalho, uma tarefa, pra gente fazer isso. Aí ele falou assim, eu quero automatizar o setor fiscal. E aí quando ele falou isso, eu entendi qual era o problema. Eu falei, cara, é muito amplo isso. Por onde que eu começo a automatizar o setor fiscal? Né? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Qual é o plano que eu vou seguir? Não tem como você fazer isso. Até pode fazer, mas assim, é complicado. É muito mais fácil você começar pequeno e depois você ir aumentando os objetivos. E aí ficou muito claro para mim que o problema era a falta de clareza. E aí, beleza, esse é o problema. Meus alunos não têm clareza sobre como aplicar esse conhecimento. Até então não tinha um método, era só um curso. Como aplicar o que eu ensino no curso na vida deles. E aí eu comecei uma busca, não para desenvolver um método, mas para encontrar uma forma de deixar mais claro para eles como aplicar esse conhecimento. E eu fui na minha história. Comecei a voltar um tempo, né? Para poder entender como que eu fazia. Porque eu pensei a partir do seguinte pressuposto. Tudo que eu sei está aqui no curso. Então, se está aqui, eles deveriam, teoricamente, fazer as mesmas coisas que eu faço. Saber fazer as mesmas coisas que eu faço. Só que não está rolando. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Tem alguma coisa que eu sei, que eu não sei, que eu sei, que eu preciso ensinar para eles. Eu fui buscar essa coisa que eu não sabia o que era. E aí começou a vir. Então, eu comecei a perceber que quando eu estava lá na minha jornada aprendendo, eu tinha normalmente um problema que eu queria resolver. E daí que veio a questão da figura do resolvedor de problema, que eu vi problema em tudo. Então, tipo, o método surgiu por causa de um problema que eu tive, meu conhecimento de automação veio por causa dos problemas que eu tinha no meu trabalho. Então, toda vez que eu parei para observar os problemas que eu tive ao longo da minha vida, e como eu sempre tive a predisposição de querer resolvê-los, eu comecei a perceber que, cara, o problema é bom, o problema me faz evoluir, me faz avançar. Então, eu sou um resolvedor de problemas. E eu comecei a usar essa camisa. Então, assim, foi ficando claro isso para mim. Toda vez que tinha um problema, eu reagia a esse problema e transformava isso numa solução. E como é que eu fazia isso? Eu definia um problema de forma muito clara, o problema é esse que eu quero resolver. E aí eu definia um plano. Não era bem assim, hoje a gente chama de DNI, que é definir um problema, mapear os passos e implementar a solução. Basicamente qual o problema que eu vou resolver, de forma clara e objetiva, qual o plano que eu vou executar e executar. Isso compõe lá a grade da hoje sim. Da escola, né? Depois que eu descobri isso, mas aí a história continua, né? Descobri isso. Na minha época mesmo era mais ou menos parecido com objetivo próximo passo. Cara, eu quero resolver isso. Só que para eu fazer isso, eu preciso fazer isso aqui, eu não sei como é que faz. Então eu vou aprender como é que faz isso aqui. Eu ia lá, resolver aquele primeiro passo. Depois eu começava, é como se você estivesse numa estrada dirigindo de noite. Então você liga o farol, tá lá 20 metros para frente. Você só consegue chegar aos próximos 20 metros, depois você percorre os primeiros 20. Era mais ou menos assim que eu fazia. Só que mais para cá, né, depois de acumular toda a experiência que eu acumulei, eu comecei a perceber, cara, você pode fazer um plano completo. Isso não quer dizer que você vai seguir o plano na risca. Não, porque eu escrevi no papel, agora eu não posso mudar. Pode mudar, deve. Você vai reagindo, porque ao longo do caminho você vai adquirindo mais percepção sobre o problema, sobre como que você vai atacar aquilo. Então você pode ir amadurecendo o seu plano ao longo do caminho, sem problema nenhum.
Mas é importante você definir um plano prévio para você já ter uma noção da rota que você vai percorrer. Vou começar aqui, vou terminar aqui e vou passar por aqui. Tipo, você vai daqui para Aracaju, você gosta muito de ir para lá. Pô, se você fosse de carro, você ia pegar um mapa, ou ver quais cidades você ia passar, de repente você ia planejar em quais postos de gasolina você ia parar para reabastecer, onde você ia fazer refeição. Então, é mais ou menos isso no DMI. Você vai definir onde você quer ir, cidade, isso, como é que eu vou fazer para chegar lá, onde que eu vou parar para reabastecer, se eu tiver que dormir no meio do caminho, onde que eu vou parar para dormir e tal. Esse é o plano. E aí, mano, pegar o carro e dirigir, né? Fazer a coisa implementar, que seria implementar, que é a parte da implementação. Então, o nosso método está baseado nisso. Quando eu descobri isso, eu vi essa clareza, o que foi que eu fiz? Peguei, eu acho que foi o mesmo aluno, né, esse eu tenho certeza, foi o Rafael Alves, foi a minha primeira cobaia. Eu não lembro se a pessoa que me deu esse insight foi ele. Mas, enfim, digamos que foi. Então, eu trouxe ele lá, falei, cara, tem um método aqui, bora testar. E aí, expliquei para ele como é que funcionava o método e falei, traz um problema do seu trabalho para a gente tentar aplicar esse método para ver o que é que vai dar. Aí ele trouxe o problema, que era basicamente umas conferências que ele tinha que fazer lá do sistema, e ele e mais 2 colegas demoravam 2 horas para poder fazer esse trabalho. Aí eu falei, pronto, beleza, é isso que a gente vai atacar. A gente foi lá, criou o DMI juntos, entreguei o DMI para ele, e ele ficou com a incumbência de implementar o plano. Então a gente fez o D, o M e o I ficou com ele. Sim. Aí passou, eu não lembro se foi uma semana ou se foi 15 dias, mas foi uma coisa rápida. Se não me engano foi 15 dias. Aí eu falei, e aí, Rafa? Rapaz, fiz aqui um negócio, tô fazendo agora sozinho 5 minutos. Caramba. E o pior, e o melhor você não sabe, velho. A galera já meio que me promoveu, foi uma promoção de fato assim, mas assim, meio que realocaram a atividade dele para ele ficar mais livre para criar mais daquelas automações. Pô? Isso aconteceu no intervalo de tempo de 15 dias. E se não me engano, ele estava na empresa, tinha 2 meses, 3 meses no máximo. Pô, então deu muito certo. Foi uma revolução total, cara, na carreira dele. E o interessante é que ele conta que quando ele entrou no curso, ele estava desempregado, inclusive, pegou dinheiro emprestado com a mãe para poder entrar no treinamento, aí foi lá, entrou no treinamento. Então se aplicou realmente, estudou, aplicou aquilo que tinha. E pô, um cara desse não vai ter resultado. E aí, graças a Deus, a gente encontrou esse método, ele foi lá, aplicou, teve resultado, a gente pegou, começou a replicar isso para os outros alunos, eles começaram a ter resultado também. Aí a gente fez a segunda versão do curso já com esse método, e aí daí para cá, ficou muito mais fácil os alunos terem resultado, e a gente foi adicionando outros recursos também. Então hoje o cara não tem só a videoaula, um conjunto de aulas para ele assistir, ele tem também um suporte muito forte. Já tinha anteriormente, mas agora um suporte mais bem forte, direcionado. mais bem direcionado. Ele tem menos conteúdo para estudar, o que as pessoas acham que é negativo, mas muito pelo contrário é positivo, porque na versão 1 tinha 40 horas de conteúdo, 3 módulos. Agora, a gente não lembra exatamente o número de módulos, é bem menor, mas extremamente focado naquilo que você precisa para resolver 95% dos problemas. Lembra? Aquelas 4 habilidades. Sim. Seria alterar, extrair e deletar registros. A gente focou naquilo que é extremamente essencial para você conseguir transformar os problemas em soluções automatizadas. A gente adicionou o método DMI e a gente adicionou suporte no nosso grupo do Telegram, no grupo do Facebook, plantões toda semana, plantões para tirar dúvida com todos os alunos que quiserem participar e mentorias individuais. Então, cara, um acompanhamento ferrenho ali para o cara realmente chegar. Poxa, você não aprende automação quem não quer isso. Só se não quiser. Hoje eu tenho total confiança de dizer isso. Se o cara... Tanto tenho confiança que a gente dá até uma garantia hoje para os alunos, né? Então tem a garantia normal que todo mundo dá. Se você até X dias não gostar do curso, você pode pedir um reembolso e tal. Mas se você decidir continuar comigo e encarar essa jornada, fizer o que tem que fazer, estudar, fazer os exercícios, participar dos plantões, tirar dúvida e tal, e em 3 meses se não tiver resultado, eu vou ver o que está acontecendo, vou te dar um direcionamento, vou te dar mais 6 meses, mais 3 meses. Então, no final das contas, 6 meses, você não conseguiu criar a sua primeira automação fiscal, cara, você fez tudo que eu mandei você fazer e se não teve resultado, pô, então o problema está comigo. Tá aqui seu dinheiro de volta, não vou te dar mais R$1.000. Então a gente tem esse comprometimento com os alunos, porque o foco é realmente que o cara termine o treinamento sabendo transformar os problemas em soluções automatizadas. Agora sim, também não tem vida fácil. Porque teve um aluno que entrou, que ele falou assim, professor, tava vendo as aulas, pô, legal, gostei, mas os códigos lá não se disponibiliza não pra gente, que aí fica mais fácil, né, e tal. Eu falei, pois é, irmão, é que tá. Nosso objetivo não é tornar mais fácil para vocês, não. Você tá na escola de automação. O negócio é o seguinte, você me contratou para te ensinar a fazer a parada. E para você aprender a fazer, você tem que praticar, não tem jeito.
Então, tem gente que acha que vai entrar lá, vai vir um bocado de código só para copiar e colar, não vai deixar isso não tem essa moleza não. Show de Você bola. vai ter que fazer, praticar. Cara, me interessou o método DMI, que inclusive pode ser utilizado para várias situações. Você tem um vídeo específico falando sobre o DMI? Cara, tem os plantões, toda semana a gente faz. Não, tô falando do seu canal do YouTube. Tem Sim. algo... Bom, basicamente, não vou dizer todos os vídeos, né? Mas a maioria deles, por exemplo, vou fazer um plantão. Tá falando. Live Mão na Massa sempre tem. Vou fazer uma live Mão na Massa. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer o plano. É porque ali você já tem um problema a ser resolvido específico, aí você já aplica o plano, né? Exatamente. Entendi. Então pega aquele problema específico, vamos fazer o DMI. A gente faz o DMI, depois a gente constrói a nossa solução com base no plano que a gente... Então a melhor forma aí pra ter um primeiro contato do DMI é ver uma live de Mão na Massa. Live Mão na Massa. Massa, cara. Perfeito. Massa. Isso aí. Gente, eu fico por aqui e, como sempre, convidando a vocês, conheça a importância da automação fiscal. E para isso, nada melhor que um canal do YouTube do professor Marcos Amorim. Tem muita coisa bacana por lá. Fico por aqui, um abraço para todos. Até a próxima. Tchau.